Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Alvo Podcast. Estou aqui com a Salma. Olá, gente. Sejam bem-vindos. E hoje a gente está com uma convidada super especial, não é mesmo, Thiago? Com certeza. Estamos com Isildinha Murada. Seja muito bem-vinda. Obrigada, queridos. Prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou esperando muito desse podcast. Já participou de podcast antes? Vários. Que legal. Então, hoje é um pouco alternativo, porque de jovem para jovens, o nosso público, né, a maioria são jovens, então é quase que um recado para a juventude mesmo. Adorei! E a gente, de jovem. E a gente acredita, né, nisso Porque o propósito do podcast é que a vida das pessoas seja uma influência direta na vida dos jovens. Então, a senhora já passou por muitas experiências, tem uma carreira, e a gente vai comentar sobre tudo isso aqui hoje, né? Legal. Mas vamos para a pergunta inicial, né, Salma? Sim. A pergunta do nosso podcast é a pergunta padrão. Qual o seu alvo? O meu alvo é ser como Jesus, ter o coração de Jesus, andar como Jesus andou, ser como Jesus. Uhum. E quando a gente canta, inclusive, aquela música Dá-me um coração igual ao teu, é exatamente esse é o meu alvo. Uma imitadora de Cristo. Ser como Jesus, sim. Que legal. Isso é... O que eu desejo de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, e eu quero fazer parte dessa família. Amém. É isso. Claro que não é uma missão fácil, Não é fácil ser igual a Jesus, mas esse sentido já é um sentido muito assertivo. Mas é o igual dentro da medida do nosso possível mesmo. Sim, sim. Porque o igual é só Ele que pode fazer. Ele né? é perfeito, isso é só na né? glória. Na glória a gente fala com Ele. E eu já escutei uma vez aqui na igreja falando, muitas vezes fizeram uma pergunta falando, quem de vocês conhecem os seus tataravôs, o túmulo onde seus tataravôs morreram? Numa igreja de 400 pessoas, 2 pessoas levantaram a mão. Então, significou que não deixou nenhum legado. E eu vejo que a gente tem que trazer para essa geração agora, e isso é uma coisa que eu vejo na sua vida, você impartindo e deixando legados para as futuras gerações. Então, quando chegar lá na frente, não vai ser a Isildinha como pessoa, mas a Isildinha que apresentou Cristo para os filhos dela, e os filhos dela foram lá, apresentaram a vida que era de acordo. Amém. É isso. Amém. O legado esse é o meu desejo. É isso que você falou. A pessoa, ela até pode morrer, mas o pensamento, a vida, Continua. Os princípios, os fatos, eles se estendem eternamente. Né? Que é o caso de Cristo, por exemplo. É uma coisa que há 2024 anos atrás aconteceu e vai se estender para todos sempre. Né? A senhora é pastora, né? Mas como que tudo isso começou? Conta um pouco para a gente sobre a sua conversão. Pois é, minha conversão é algo bem interessante que eu gosto de contar, gosto de falar sobre. Eu venho de uma família totalmente sincrética, um sincretismo religioso enorme, né? Muita mistura. Então, eu sempre falo assim, eu venho de uma pobreza em todos os sentidos. Pobre espiritualmente, financeiramente, moralmente, né? E então é algo assim bem. E aí, quando eu tinha 9 anos, 8 para 9 anos, eu comecei a ir à igreja levada por uma vizinha, né? Dona Carmelita, a quem, inclusive, eu dedico esse meu primeiro livro aqui, né? Que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Que legal. E aí eu dedico a Dona Carmelita. Ela começou a me levar à igreja. E a igreja era longe da nossa casa. Eu nasci em São Paulo, eu morava na periferia, e a igreja era bem central. Assim. Zona Leste? Zona Leste. Eu nasci ali, Penha, São Miguel Só Paulista. Os manos. Mano, tá vendo? Vai, Corinthians. Não, Corinthians não, gente. Isso, falou pro Thiago. Zona Leste. Não, salve o tricolor paulista. Essa aí. Aí, vamos lá. Então, eu tinha essa idade, comecei a ir para a igreja com ela. Só que aí ela, por algum motivo, e realmente era longe a igreja, eles ficaram sem carro. Então, ela parou de ir, né, nessa igreja longe. E eu gostei tanto de ir para a igreja que eu encontrei uma igreja próxima ali da minha casa e comecei a frequentar sozinha, literalmente sozinha, né, ninguém da minha família. Então, eu ia para a igreja, ia de manhã e à noite. A igreja tinha a escola bíblica dominical e o culto à noite. E eu ia sozinha nos dois, né?
E a escola bíblica era de manhã, eu ia então na igreja de manhã e à noite, gostava muito. E num determinado culto, e o culto era assim, culto era adultos e crianças, não existia essa coisa de separar. Departamento infantil, não tinha, O né? departamento infantil se resumia em escola bíblica e atividades especiais, Pela né? manhã. Datas especiais, sempre tinha alguma coisa, mas era ensino mesmo, mas era um ministério que funcionava, viu? Funcionava muito melhor do que os de hoje, né? A maioria Então, vamos dos de falar hoje. disso, hein? A maioria dos de hoje. Então, vamos lá. E aí, eu estava no culto, porque eu ia no culto e ficava lá sentadinha sozinha, né? À noite, apesar de ser periferia, o mundo era bem diferente, né? Eu ia sim. sozinha para a igreja. Não era longe, mas também não era assim. Eu não deixaria uma criança hoje fazer o caminho que eu fazia. Eu fico lembrando do caminho, né? E aí eu fui, e né, nesse dia o pastor fez apelo, né, para quem quisesse receber Jesus e tal, e eu levantei minha mão e fui à frente. E aí eu falo para vocês de verdade, conhecendo os adultos como eu conheço hoje, eu tenho certeza que a maioria deles ali pensou: essa menina, o que essa menina está fazendo aqui, gente? Ela não deve ter entendido nada. Mas como vieram alguns adultos à frente, ela resolveu vir também, né? Porque eu sei que as pessoas não acreditam muito ainda em conversão de crianças, na conscientização que uma criança tem da presença de Deus, entendeu? Muita gente ainda não entende essa questão, ou não quer aceitar, talvez, né? Porque ainda tem aquela ideia da idade da razão e tal, enfim. Mas, olha, eu falo para vocês que nesse dia eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, e o Espírito Santo de Deus veio morar em mim. Eu não tenho a menor dúvida disso. No dia seguinte, eu já estava em casa evangelizando minha mãe. E tão consciente, assim como a luz do dia, eu dizendo para minha mãe: mãe, você precisa conhecer Jesus. Porque o dia que você receber Jesus como Senhor e Salvador, eu tinha feito isso na noite passada, a nossa vida vai mudar. Porque Jesus vai entrar na nossa casa. E eu falava isso sempre, e eu aprendi a orar, e eu lembro até um dia que explodiu uma panela de pressão na casa da vizinha. Ninguém sabia o que era, eu só escutei o estrondo, né? E aí começou a gritaria lá fora. Eu era uma menina, gente, eu tinha ali, nessa época, uns 10 anos, 11. Eu ajoelhei na cozinha e comecei a orar. Falei: Deus, eu nem sei o que aconteceu, os povos estão tudo gritando, deve ter acontecido uma coisa horrorosa. Parece que foi tiro, né? Alguma coisa Explosão. aconteceu. Não, ainda mais na periferia de São Paulo, podia ser qualquer negócio, né? Aí eu comecei a orar, e foi tão comovente para mim quando a minha vizinha contou que a panela de pressão estourou. Ela estava grávida, minha vizinha, e estava na beira do fogão. E ela disse que quando explodiu a panela, ela viu a tampa da panela vindo para o rosto dela, e a tampa fez assim, né? Saiu. Nossa, Né? conseguiu Então, desviar. de verdade, eu creio no poder de Deus, e eu creio mesmo que Deus Era a cuidou dona dela, Carmelita? né? E deu. Não, era uma outra vizinha. Outra vizinha. Tá. Que trouxe essa libertação para ela, esse livramento, né? Para a vida dela. Que já legal. foi Então, minha primeira experiência de fé poder em mesmo. Jesus. Legal. Yes! Desde Nossa, com jovem. 10 anos, é muito novo. Muito novo. Tá certo, eu me batizei quando eu tinha 11 anos. Me batizei nas águas, né? 11 anos é criança. Sim. Então, mesmo criança, não tira vamos dizer assim, o efeito do ato. O ato, porque as pessoas, como a senhora mesmo estava dizendo, mas é criança, não vale, é criança, não tem capacidade cognitiva, não tem esse entendimento ainda. Mas desde os 10 anos a senhora já estava ali nesse processo, né? Mas muita criança se converte com muito menos que isso. Tem criança de 4 anos convertida, tem criança, entendeu? Sim. Eles são incríveis. E quando você vê uma criança receber o Espírito Santo, orar em línguas, meu filho Asaf foi batizado com o Espírito Santo aí com 9 anos, ele orava em línguas, e uma belezinha, crente. É muito de Deus, é muito maravilhoso. Como é que a senhora vê essa questão do dom de línguas? Todos têm, todos podem, é pela fé, tem um agir espiritual.
Vamos, né, desbravar essa questão, porque às vezes na mente dos jovens fica essa dúvida. Porque eu vejo que muitos jovens não falam em línguas. Sim. Então, como é que funciona isso? É algo que todos têm acesso? Então, a Bíblia não diz que é para todo mundo. Uhum. E a Bíblia nem incentiva você a buscar. A verdade é essa. Paulo diz que é muito melhor você falar 3 palavras que você entenda do que falar 100 que você não vai entender. Então, o dom de línguas é um dom que edifica a própria pessoa, né? E Paulo mesmo deixa claro que o dom de profecias é superior ao dom de línguas. Mas por que isso? Exatamente por isso. Não que seja um melhor ou pior, nada disso, mas é que o dom de línguas ele serve para você e para a sua comunhão com Deus, especificamente. Né? E a profecia não. A profecia você abençoa as outras pessoas, né? Trazendo a palavra que Deus está talvez te entregando e falando, enfim, né, para outros, para que a gente possa agir diante daquela palavra. Então, eu vejo com muita... Outra coisa, tem igreja também que acha que se você não tem dom de línguas, você não é salvo. Isso não existe, né? Nunca. Não é crente de verdade, né? Você não é crente de verdade, você não é salvo, você não tem o Espírito Santo. Não, isso não é verdade, entendeu? Porque por isso que tem vários dons. Quando você vai lá em 1 Coríntios, você vê vários dons que a pessoa recebe, os 5 dons ministeriais e todos os outros, dom de cura, dom de línguas, né? Dom de profetizar, enfim. Sim. Então, cada um tem o dom que Deus dá. Entendeu? Não necessariamente você precisa falar em línguas. E tem gente que, inclusive, imita o outro falando para ele não ser criticado, para ele não ser, rejeitado, né? E isso é muito triste. Eu já presenciei isso. Muito porque triste. Do ponto de vista sociológico, porque o ser humano, a natureza humana, ela é um pouco egoísta, existe um pouquinho de raiz de rejeição. A gente até pode falar disso. E a igreja, querendo ou não, do ponto de vista sociológico, é um grupo social, do qual algumas pessoas, às vezes, fazem coisas para serem aceitas nesse grupo social. E não para serem aprovados por Deus. Sim. Então, tem esse comportamento, né? Eu digo isso do dom de línguas porque eu mesmo não sei falar em línguas. Não tenho esse dom, não acessei, né? Eu, antes de chegar no sonho, cheguei no sonho com 11 anos. Eu vi as meninas da minha idade falando em línguas e eu falava, por que eu não falo? Será que Deus não me ama? Só que isso nunca foi falado para nós crianças na época. Sim. E eu vejo que hoje falta uma parte de reconhecimento que as crianças, sim, elas podem ter uma experiência com Jesus a ponto de falar em línguas. Porque quando eu tinha 10 anos, eu vi aquilo e na minha cabeça foi gerado um sentimento ruim. Por que todo mundo fala e eu não falo? Então, quando eu cheguei num sonho, foi um processo. E foi um processo complicado até eu entender que não necessariamente eu tinha que falar em línguas para Jesus me amar. Exatamente. Você aceita, né? Mas aqui não exatamente, porque enquanto um fala em línguas, o outro faz outra coisa. Sim. Entendeu? Sim, a mesma coisa eu vejo muitos profetas no TikTok que vão lá e começam a explanar a vida da pessoa para milhares de pessoas. Que protocolo que é esse? Não tem. Então, sair do TikTok é complicado. Complicado. E é isso. Eu acho que, inclusive, para mim, a igreja... quando eu falo a igreja aqui, gente, não estou falando nem de denominacional, né? A igreja, como corpo de Cristo aqui, né? Na face da terra, vamos falar Brasil aqui, né? A igreja do Senhor Jesus. A igreja tem perdido a sua essência, né? Eu nem posso falar a igreja do Senhor Jesus, porque a igreja do Senhor Jesus não perde a sua essência. Né? A igreja, corpo de Cristo, não perde a essência. O que perde a essência são as instituições. Porque a essência da igreja é evangelismo. A igreja que não faz missões tem problema no seu DNA. Entendeu? Sim. Tem problema. Porque é para isso que nós estamos aqui. É para isso que o Senhor levantou a igreja. E fala, a igreja não prevalecerá, né, o diabo não prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus, então contra a igreja de Cristo não prevalece mesmo. Porque tem muita gente fazendo, mas tem muita gente dentro das instituições chamada igreja que você percebe que a igreja não tem essa preocupação, né, de fazer evangelismo, de fazer missões,
de sustentar missionário, de se envolver com a causa missionária. Então, isso é perder a essência. Agora, falar em línguas não é essência, entendeu? São coisas complementares. É igual o batismo, por exemplo, ainda há, em pleno século XXI, plena segunda volta de Jesus, quase Jesus chegando, e o povo brigando, se batiza nas águas, se batiza por aspersão, por imersão, por efusão. Gente, pelo amor de Deus. Aí, né? É verdade. Mas não tem, não precisa. É porque existem várias doutrinas, né? Cada uma entende uma coisa, a gente tem que procurar os pontos que nos unem para a gente avançar com o Evangelho de Jesus. Né? E o ponto que nos separa, cada igreja tem o seu jeito né? E a gente sabe que isso não vai interferir em absolutamente nada em questão de salvação, né? Sim. Uma pergunta que eu acho que é bem legal sobre a função da igreja. Vamos dizer assim, que não é uma função, porque função normalmente você imagina que existe um subordinado, e se Cristo é o cabeça da igreja, ele não está subordinado a ninguém. Então, vamos pensar não função, mas uma missão. Qual que é a missão da igreja, além do evangelismo, que a senhora falou que é o mais importante? Quais são as missões que a igreja tem na Terra? Cuidar do órfão e da viúva, querido. Verdadeiro cuidar das pessoas. A verdadeira religião, né? Cuidar das pessoas. O nosso papel aqui nesse mundo, como cristão, entendeu? Como querendo ser semelhante a Jesus, é evangelizar, ensinar a palavra, entendeu? Até que a pessoa entenda e tenha a condição de decidir não quero ou não quero, né? E é claro que quem faz isso não é a gente, é o Espírito Santo que vai. Né? Que quem converte pessoas não somos nós. Sim. Mas a nossa função é pregar a palavra, porque por meio de ouvir é que vem a fé. Né? A fé vem pelo ouvir. Sim. Então, a gente tem essa função. E em segundo plano, cuidar de pessoas. Com certeza. Então, o crente, ele nasceu para servir. Né? Uma coisa que eu percebo muitas vezes, né? E eu já fui pastora em igreja pequena, igreja grande, igreja média, enfim. É que alguns pastores hoje confundem assim, um pouco o seu papel, né? Porque, na verdade, o pastor é o primeiro servo da igreja. Né? E aí a gente vê hoje em dia pastores sendo tratados como uma majestade, né? É um ídolo para a igreja. Nossa, isso é importante. Os pastores que chegam depois, saem antes, né? E aquele glamour, é um showman. Sabe o que eu já percebi? Eu não vou, pelo amor de Deus, vou falar o nome da igreja, tá? Né? Nem das pessoas. Fazia parte de uma igreja. Porque a gente sabe assim, tem a pregação, tem a liturgia do culto. Sim. Quando acaba o culto, é natural que as pessoas queiram conversar com o pastor. Entendeu? Trocar uma ideia. Pastor, isso que o senhor falou se conectou com tal fato da minha vida. Pastor, estou passando por uma dificuldade. E isso, às vezes, o culto é de noite, já é 9h30, 10 horas da noite. Aí, o que o pastor fazia? Ele juntava um grupinho lá de 3 pessoas, eles puxavam ele pelo braço, assim, em 1 minuto que acabava o culto, ele vazava. Pegava o carro e, vazava. Por quê? Para não conversar com as pessoas. Quer dizer, ele é uma estrela, né? Não pode dispor um pouco do seu tempo para atender as pessoas. Isso acontece demais. Acontece demais. Eu não sei, nesse caso aí, né? Não sei, vamos, né, deixar esse pastor, né? Vai que tinha realmente um compromisso importante. Mas todo domingo. Todos os meses, existe o programa do Mas então, eu acho, assim como quando a gente se forma, eu sou dentista, sou odontopediatra, sou pedagoga, sou pastora formada pelo New Orleans Theological Seminary nos Estados Unidos. Eu fiz ministério pastoral lá, né? Em Nova Orleans, no caso, né? Eu fiz no campus Flórida, porque eu morava na Flórida, mas o seminário é de New Orleans. Que legal. E aí, que acontece? Onde que a gente estava? Do pastor. Contando do pastor. E todo o curso que você faz, na sua formatura, você tem um juramento, né? Prometendo, no meu caso, como dentista, de cuidar bem do paciente, bem parecido com o juramento da medicina, né?
porque é área de saúde, está cuidando de pessoas e tal. Na pedagogia, a mesma coisa, assim, porque, né, para a área de educação, aquele compromisso com as pessoas que você está ensinando e tal. Né? E no Ministério Pastoral, a mesma coisa. Né? E no nosso juramento, a gente tem esse compromisso, né? De tanto nos empenhar para aprender muito, estudar muito, para poder estar ensinando, porque é esse Bíblia, o cargo que você vai ocupar na igreja, né? Você vai ocupar dentro da instituição como uma líder, como um líder, pastor, né? Então, você tem que estar apto a ensinar e também a pastorear, porque pastorear não tem a ver com ensinar, né? Pastorear é cuidar, é acolher, é amar, é perdoar, vamos conciliar, né? Então, tudo isso tem a ver com pastoreio. E, infelizmente, eu acho que eles esquecem. Primeiro, que eu acho a gente vive um tempo bem complicado nessa questão. Às vezes, pode ser até que alguém me ache meio bitolada nessa questão, mas eu acho que todo pastor deveria ter um curso teológico, porque a gente escuta muitas heresias. Isso faz sentido. Né? Nos púlpitos, infelizmente. Não que, de repente, até não, porque a pessoa quer, entendeu? Porque, mas porque, às vezes, porque não sabe mesmo. Inocência, né? Por não buscar estudar. Porque, ou não, né? Tem muita gente, viu, querido? Muito estudioso. Você não vê que tem pessoas inteligentíssimas? Sim. Que são de esquerda? Tem. Inteligentíssima. Isso é contestável. Inteligentíssima. E aí a gente fica até, meu Deus, né? A gente não entende, mas você tem. Você usou todo esse tempo para estudar, né? Para quê, né? Né? Mas tem, né? Mas tem. Então, não que ele não saiba, mas às vezes não sabe colocar. Você vê, assim, muitas pregações também complicadas nessa questão da homilética, hermenêutica, a forma que você prega. Não é que você tem que pregar quadradinho, porque ainda mais nós que somos pentecostais, a gente não é quadradinho, entendeu? Não é só aquele sermão expositivo de 3 pontos, não é assim que a gente prega, né? Isso é muito bom, eu gosto também muito disso, mas não é disso, não é sobre isso que eu estou falando. É sobre ter conhecimento mesmo, né? E às vezes, não trocar o texto, não usar o texto como pretexto, né? Não usar o texto de uma forma assim, ele quer colocar aquele texto, mas aquele texto não tem a ver com o que ele está falando. Tem o anacronismo que chama, né? Que é você usar o tempo de maneira errada. Né? Então tem que distorce. Então aí a gente tem que, e eu acho que é muito importante, seria muito importante, né? Que fosse assim. Mas hoje em dia não é tanto mais, né? Muitas igrejas, e a gente viu isso muito, assim, dos anos 90, né? De final dos anos 90 para cá, isso aconteceu muito. E muita gente, assim, tipo, é muito animado na igreja, e tá lá, vai ser pastor, vou ordenar, e começa. Chega, né? Aí fica um negócio complicado, né? Uma vez, eu acabei de terminar de ler um livro, chama Deus Tem um Plano Maravilhoso para a Sua Vida. Eu recomendo para vocês, tem em inglês e em espanhol. E lá eles falam sobre como ganhar as pessoas para Jesus, mas numa visão assim. Os pastores hoje em dia, eles tentam ganhar as pessoas mostrando o quê? Porque se você aceitar Jesus, você vai viver os melhores dias da sua vida. Nossa. Sua vida vai ser transformada, porque tal coisa vai acontecer, isso vai prosperar. Mas espera aí. Quando Deus fala que no mundo tereis aflições? Cadê? Estão ensinando para as pessoas um evangelho totalmente contrário do que está escrito na Bíblia. E isso acontece hoje em dia. As pessoas elas chegam na igreja com uma visão de tipo, eu vou aceitar Jesus, minha vida vai do 0 para o 1000. Amém. O evangelho da prosperidade. Isso vai acontecer, só que não quer dizer que você não terá turbulências, que você não terá aflições, que você não vai ter que renunciar a algo na sua vida que vai exigir, sim, de você uma decisão difícil. Muito difícil. E aí eu concordo com você plenamente na questão do evangelho da prosperidade. Não é isso que Jesus ensinou para a gente, não foi isso que Jesus viveu.
Muito pelo contrário, Jesus deixou sua glória. Ele só passou por ele. Deixou o trono e veio aqui viver entre nós, né? Sofrer. E aí, quando a gente estava falando que o nosso papel é cuidar, foi o que Jesus fez. Jesus veio, pregou o evangelho e cuidou de pessoas. Jesus não ficava dentro da igreja. O trabalho dele era na rua. E o nosso também é, gente. Entendeu? O povo que a gente precisa ganhar não está aqui dentro. Então, a gente tem que ficar pouco aqui dentro e muito lá fora. Né? Porque aqui é só para a gente trazer aqueles que a gente está ganhando para Jesus. Mas aí, quanto ao evangelho da prosperidade, eu concordo. Não foi isso, mas também concordo. Mas tem o outro lado que eu vejo. Você não conhece nenhum mendigo na igreja. Na igreja do Senhor Jesus não tem e não pode ter. Jamais vai poder ter. Porque o dia que ele chegar aqui, todos nós vamos ser usados para transformar a vida dele. Nós vamos juntar, nós vamos dar uma casa para ele, nós vamos dar roupa, nós vamos dar sapato, nós vamos dar cesta básica, a gente vai dar um emprego para ele. Entendeu? Então, ele vai deixar de ser pobre. Aquele pobre, né? E eu falo isso de experiência própria. Entendeu? Eu falo isso daquilo que eu estava falando para vocês, de quando eu me converti, a minha vida mudou da água para o vinho, assim. A minha vida, a minha família, né? E então, mas quando fala, olha, se você receber Jesus, você vai viver os melhores dias da sua vida? Mano, eu concordo. Mano, são os melhores dias da nossa vida. Com luta, sem luta, com medo, sem medo, com dinheiro, sem dinheiro. Cara, Sim. bom demais ser de Jesus. Mas será que... É bom demais. É uma melhoria espiritual, não sempre material, né? Não sempre material. É isso que tem que ficar muito claro. Sim. Entendeu? Porque você passar por um problema gigantesco com Jesus... É muito diferente de você passar por qualquer coisinha sem Jesus. Porque por qualquer coisinha, quem não tem Jesus já explode. Já sai, né? Agora, quem tem Jesus, você está ali orando, o cara está no terminal, ali no câncer, você está crendo que se for de Deus, ele vai levantar. Mas que se não for de Deus também, você vai entregar e vai ser uma bênção, você vai entender, né? Um exemplo aqui só. E muitas outras coisas acontecem. E é claro que a gente ora mesmo para nunca a gente passar por uma tragédia, né? Sim. Porque é horrível, mas passar com Jesus é outra coisa. Tudo fica mais com Jesus a gente leve, vive os né? melhores dias. E as melhores noites, e depois a eternidade inteira. E depois melhor tudo. Tudo é bom demais. Eu sou uma apaixonada. Já está querendo ser arrebatada agora. Cara, eu não tenho tá aí um problema que eu não tenho, por exemplo, você falar, quero viver até 100, tanto faz para mim. Hoje, amanhã, 100 anos. Eu tava comentando com ela, né, que eu queria viver 103 anos. Estava passado 100. Unção de Moisés. Unção de Moisés. Moisés viveu 120. Seu vigor não se abateu, suas vistas não se escureceram, eu já estou usando óculos, mas tudo bem. Mas é isso, querido. Quem está com Deus, está com Deus. Deus é bom demais. E a gente, além de acreditar num desenho original, né? Porque Deus nos fez de uma maneira. O mundo, ele acaba sendo como uma borrachinha que vai apagar aquele desenho lindo que Deus fez, as circunstâncias da vida, né? Mas não deixa de ser parte da nossa identidade, aquilo que Deus sonhou pra gente. E cada um tem um chamado, cada um tem um propósito, nós cremos nisso. Cada um tem que agregar de alguma maneira para esse fim evangelístico, né, para manifestar Cristo. Eu, por exemplo, estou na área da política, né? Vida boa, né, Salmo? Ótimo. Não tem dor de cabeça. Imagina, se você quiser ser honesto na política, é uma maravilha. Tranquilo, sem afrontas. No seu caso, né, você está fazendo relações internacionais. Relações internacionais, área de governo. Uma pessoa de governo também. Tem tantos outros casos aí, o Pimenta na comunicação, o Gabriel fazendo administração, né? E tantas outras pessoas com muitas áreas envolvidas. Sim. Como é que a senhora encontrou esse seu chamado? Em que área a senhora atua? Qual que é esse desenho original de Deus para sua vida? Você está perguntando em termos profissionais? Profissionais e de propósito. Então, de propósito, na verdade, assim, desde que eu me converti, eu nunca mais saí da igreja, como eu estava falando, eu já comecei a evangelizar a minha família,
E, aos poucos, todos foram indo para a igreja. Eu não tenho nenhum sobrinho nascido fora do evangelho, nenhum irmão. Todos se converteram, né? E, graças a Deus, é uma familhona, assim, de homens e mulheres crentes, meus sobrinhos, meus filhos, né? Meus irmãos, enfim. E é uma bênção muito grande. Minha mãe se converteu, minha mãe faleceu agora em 22, uma mulher de Deus, de fé, orando, muito lindinha, assim. Ela teve até problema, assim, de esquecimento mesmo, ficou bem, bem ruinzinha, mas ela não esquecia de Jesus. Ela confundia tudo, muitas coisas, mas Jesus não. Jesus, ela sabia quem era. Que lindo, né? E continuava pregando ali na caminha dela. E é muito bom, né? Uma lembrança muito linda de lembrar dela disso. E então, quando eu me converti, desde que eu me converti, como eu disse para você, o Espírito Santo de Deus veio habitar em mim e eu nunca larguei de Jesus. Eu nunca me desviei. Eu entrei na faculdade, para você ter uma ideia, eu fui fazer odontologia. Eu acho que eu queria por um tempo, mas de verdade, eu amo a odontologia, trabalhei muito, né, como dentista, sou odontopediatra, fui militar do Exército, cirurgião dentista do Exército, né, trabalhei dentro da minha especialidade, né, odontopediatria. E eu escolhi, eu acho que se eu tivesse na época, porque isso realmente não tinha, pastores que te acompanham, sabe? Que faz aquele trabalho. A gente tinha o trabalho da juventude, da mocidade e tal, mas não tinha né, pessoas que acompanham. Isso que a gente faz, trabalha hoje, discipulado, acompanhamento e tal, né? Paternidade. A gente não tinha isso, não. Era cada um para si, Deus para todos, e graças a Deus que Deus é para todos, né? E eu sempre fui fominha de Bíblia, eu gosto. Matei muita aula dia de quarta-feira, porque eu sempre trabalhei, estudei. E às quartas-feiras eu matava muita aula para ir para o estudo bíblico. Isso é pecado ou não? Isso é visão. Eu falava com Deus, eu dava meu jeito lá, mas eu queria ir para o estudo bíblico, né? Coisa que a juventude já não fazia, né? A juventude, né, não fazia muito, mas enfim. E aí eu me apeguei muito assim. E aí odontologia eu fiz, talvez porque eu não tive de verdade alguém para me aconselhar, fazer aquele teste vocacional, né? Que muita gente faz. Talvez se eu tivesse feito odontologia, eu não teria escolhido, não seria o que eu faria. Porque a odontologia, se você for pensar, ela é uma profissão que te bota dentro de um consultório para você esperar. Cara, longe de mim, ficar longe das pessoas. Mano, não combina comigo. Mano do céu. Não combina. Eu gosto de gente, eu gosto de conversar. Eu gosto de ficar na recepção, né? Receber as pessoas. Dá um abraço. Dá um abraço. Sois bem-vindo em nome de Jesus. Que alegria que você está aqui, cara. Você vai ouvir a palavra de Deus junto comigo. E ir no dentista não é tão legal. Não é muito agradável. E ser o dentista também, que está lá esperando o paciente chegar, é muito chato. Então, eu gostei, o que eu mais gosto na minha profissão e que eu gostei de fazer, quando eu fui militar do Exército, porque a gente trabalhava numa policlínica, onde era muitos profissionais, cada um de uma especialidade, então tinha uma equipe, né, multidisciplinar ali, fantástica. Então, porque a gente pegava uns casos, sentava assim na mesa, todo mundo, cada um com a sua especialidade, vamos estudar esse caso e tal. Aí eu adorava, né? Gente, você não tem com quem conversar e tudo mais. Ou então você mesmo no consultório. Você teve algum problema, porque todo profissional tem, você pode chamar. Você chama o cara da prótese, chama o cirurgião, chama a radiologia, tá tudo lá. Muito bom, maravilhoso, né? Aí, agora, ficar sozinha dentro do consultório, esperando o paciente chegar, não é a minha pegada. Né? Entediante. Então, eu não faria. Eu gosto também da minha profissão de dentista quando eu faço
viagens missionárias, que eu ainda faço muitas. Né? Vou muito para o Amazonas para cuidar do povo ribeirinho. Conta pra gente essas indígena. viagens missionárias. Para onde a senhora já foi? Qual o propósito de cada um? Então, aí eu já fui para o Amazonas muitas vezes, cada vez assim para determinados lugares, né? Mas tudo dentro da selva. Você Amazonas é diferente a cultura de Amazonas daqui. Tem muita cidade também, né? Mas a gente com esse propósito, porque eu viajo muito com a missão Asas de Socorro. Asas de Socorro é uma missão que ela tem os aviões e os missionários deles são pilotos e mecânicos de aviões. Então, eles têm uma frota de aviões, aqueles monomotor pequenininho, né, de 6 pessoas, para a gente ir para esses lugares distantes, onde não chega carro, não chega nada. Então, a gente vai nesses aviõezinhos. Quando é um lugar que tem um espaço grande, o pessoal, né, que leva a gente vai lá antes, faz uma pista que dá para o aviãozinho pousar e tudo, né? Quando não, a gente vai de hidroavião. Então, a gente tem que pousar na água mesmo. Nossa, porque a gente tem avião que pousa na água? Hã? Tem avião que pousa na água? Tem o hidroavião. Ele tem umas boias dos dois lados, os dois assim, né? lados dele, assim, não são rodas, eu tô né? me sentindo Nunca ouvi falar. Você é muito novo, amigo. Calma, calma, meu filho. Pra você mim, tem avião pousar no mar é meio tecnologia. Meu filho. Credo. Nossa, se eu tô num avião, ele começa a ir pro mar, eu falo assim, ó, amigo, aconteceu. Tá doido? Não, e aí a gente proposital, vai muito pro Amazonas. E é bem interessante porque você está sobrevoando aquilo ali, você só vê água e mato só mesmo, literalmente. Porque aqueles rios, os rios são enormes, que você está de um lado, você não vê a outra, né? O Rio Amazonas é o maior do mundo. Então é um negócio doido, mas o chique de você estar chegando assim é que você vê o Rio Negro e Solimões se encontrando, Nossa, que água lindo. negra e a outra água limpa. Não se misturam e se encontram ali, pai, e faz um monte de ondinha, sai e cada um pro seu lado. Gente, é inacreditável. Legal, né? É Deus, né? Um negócio que só Deus poderia fazer. É fantástico. É diferente. E também se cair ali, meu filho, nem fumaça, não acha mais ninguém. Então, por isso que entrar ali naquele aviãozinho, meu filho, você tem que ter Jesus e certeza da salvação. Legal, é feliz. Um avião de 6 pessoas na Amazônia, não tem nem pista pra e parar. às vezes começa, né? Nossa. Quando dá turbulência, né? Nossa. Às vezes tem turbulência. Assim. Não peguei nada muito forte, não. Nunca peguei. Mas aquelas tremidinhas, assim, que você olha, aí todo mundo olha um pra cara do outro. É só uma adrenalina, Senhor né? Jesus, Pro momento. Eu não gosto dessas coisas, não. Muito obrigado. Então fui muito para o Amazonas, mas a gente vai de barco também. Isso é uma maravilha, barco a gente vai de barco? Voo normal, né? Voo comercial até Manaus. E daí de lá a gente pega um ônibus, vai para uma cidade chamada Manacapuru, onde tem o porto que a gente pega os barcos. É bem interiorzão ali. Onde tem aqueles barcos, aqueles negócios, né? É bem. Tudo muito, muito precário, né, gente? É uns negócios assim doido, porque é umas tábuas assim em cima, que você passa em cima de uma tábua. O norte é muito diferente, né? Literalmente, para chegar no seu barco, né? Não é um porto, assim, né? Então, mas já viajei também muito de barco, aí você pega o barco ali você viaja 24, 25 horas de barco, Nossa. rio acima pra gente Só ir come pras peixe. comunidades. A gente come peixe, come caça, né? Quando está no barco, o pessoal já supre tudo, né? Compra tudo ali na cidade, leva, a gente vai comendo. Mas aí lá, quando a gente está lá, é isso mesmo, é muita caça. Legal. Né? Caçar o quê? Javali, porco? Javali, tudo que onça. aparece. Javali, onça, aquele... Já comeu onça? Querido, então, fazer o quê, né? Porque quando... Nossa! Isso é muito Carne legal. de onça. Não é tão legal como você pensa. Acho que ela não gostou muito. Não é tão legal como você pensa, né? Porque sai muito do nosso paladar, né? Lógico, onça, Caça tem... Para mim, caça tem
um gosto assim, caça, que eu digo, isso, matar o esses animal bichos, na hora e fazer. Esses bichos. Não, Meu mas aí Deus. não é a gente que faz, a gente nem vê, né? Achei que É o você que pessoal matava chega ali, lá. chegava. Calma, gente. Direto da tribo. Calma, eu só sou dentista, né? Nem. Como que é aquele lá? O Indiana Jones? Não. Quem? Indiana Jones. Indiana Jones. Eu sei que ele nem conhecia o Indiana É, Jones. não, eu é sei. jovem, gente. Esse eu É sei, tão esse eu jovem. sei. Que nem o Indiana Jones ele conhece. Aí, pessoal. eu sei, Tá eu vendo, conheço. irmão? Não conhece. Mas aí, Joga o olha chicote, só. já Bem, vi. esses são demais. Pode ser. E aí, não é a gente que caça, a gente só chega lá pra ver. Então, ele Atilano tem com uma besta. né? Atilano não vai nisso, não, amigo. Não, isso Não vai? Por isso é um trabalho. Parecia Murada, você tá por falar de Atilano. Não. Aí o Atilano é mais. Atilano é músico, é outros papos, né? A gente é mais. A gente é. Mais soft. A gente é raiz, missionário raiz. Mas ele vai em algumas comigo. O que aconteceu? Foi falar do Atilano, mas o Atilano corsando a onça lá com... Nossa Deus, não. E você sabe que você está falando isso? Grande Eu tenho uma nora, a minha nora é... Mas ele não vai, então? Mas Não, ele vai em algumas, mas você sabe que eu também viajo, além dessas, eu viajo com uma viajo com a Junta de Missões Nacionais da Igreja Batista. E a Junta de Missões Nacionais tinha, até pouco tempo, tinha um ministério chamado Tenda da Esperança. Muito interessante, muito maravilhoso. Tem muitos programas assim, né? A gente às vezes nem ouve falar, mas... Muitos, bacana. muitos. E aí, essa Tenda da Esperança é um circo, tenda, literalmente. Tinha um circo enorme que a gente monta, e aí, nos fundos, assim, monta todos os consultórios. Médicos, odontológicos, até advogado, né? Porque, às vezes, alguma pessoa precisa de algumas orientações. Advogado é sempre a uma maravilha, viu? Advogado Aí, eu trabalho no escritório estudante de direito. Aí, e as pessoas precisam, né? Precisam saber de coisas, precisam tirar dúvidas e tal. Então, a gente monta tudo lá, consultórios, escritório, nos fundos. Aí vem o palco enorme, palco quando acontece tudo, pregação, teatro e tal, não sei o quê. Peça teatral, palhaços, né? Tudo evangelístico. Então, ali é o palco e a arquibancada toda, um circo, literalmente um circo. E aí a gente vai para esse ministério, aí a gente que é profissional de saúde fica lá trabalhando o dia inteiro, o tempo todo tem atividade ali na área de fora, né, onde tem o palco, que tem cabeleireiro, artesanato, brincadeira com as crianças, né, que o pessoal evangelismo não tem acesso, infantil. Né, legal demais isso. Evangelismo infantil e tal, e vai para a rua também, né? Então, nisso tudo, e a família toda. Eu, Atilano, meus filhos, né? E meus filhos trabalhavam muito com teatro evangelístico, né? E com música também, os dois são músicos e tudo. Então, eles eram missionários que eles iam para a rua, né? Fazer evangelismo durante o dia, e aí ia para a rua evangelizando e convidando as pessoas para o show da noite. Da Tenda da Esperança. O show do circo que está na cidade. Mas todo mundo isso vai, né? atrai demais. Mas demais. Porque é uma estratégia. cidade que lá no norte não tem uma movimentação tão grande de atuações. Mas aí a gente vai quando está muito movimentado lá, porque esse evento acontece quando tem as romarias. Então, romaria de Padre Cícero, romaria da Igreja Católica. A expedição que eles vão Quando a pé. tem aqui em Aparecida, quando o povo vinha para cá, ou então lá em Juazeiro do Norte, no Ceará, Círio de Nazaré, Belém, né, do Pará. E aí quando tem esses negócios, aí nós vamos também, entendeu? Aí vai lá uns 300 missionários, assim, voluntários. E aí, dividido desse jeito. Os profissionais de saúde e tal, não sei o que, tal, e a galera que vai para a rua, né? Para chamar, para trazer para a noite e tudo. E aí aí à noite tem pregação, e pregação, tudo de forma bem, vamos dizer, muito bíblica, porém lúdica, de certa forma, né? Porque a gente quer alcançar o coração das pessoas, com palavras muito próprias para a região, para eles, né?
e conhecendo a necessidade deles, a vida deles, né? Então, a gente trabalha assim. E olha, tinha com a gente ali, sempre tinha muitas pessoas que estavam trabalhando com a gente, na nossa equipe de missionários, que eram convertidos de uma outra vez que a gente esteve lá, entendeu? Então, aí eles se converteram e estavam ali como missionários voluntários. Legal. Não, maravilhoso. Que bacana, né? hein? Porque aí você está vendo o fruto daquilo que você está fazendo ali em loco, né? Já está trabalhando com a gente. Isso tudo é mais no norte, né? Norte, Nordeste, a gente vai muito para o sertão Nordeste também. Então, o público-alvo seria qual? É um público mais carente? É um público com uma cultura, por exemplo, indígena diferente? Não, público-alvo... Não, depende. Ou depende, por exemplo, varia muito. Quando você vai pro Amazonas, lá é o povo ribeirinho, que mora nas comunidades enfiada no mato e na água, lá para o fim do mundo, né? Entendi. Entendeu? Então, é aquele pessoal que a gente vai. E aí, quando a gente vai para o sertão, por exemplo, é o sertanejo. Claro, a gente vai para isso, né? Com eles. Mas quando você faz esse trabalho, nesses lugares assim das procissões, dessas romarias, olha, tem gente de todo nível social, todo nível social. Tem pessoas muito pobres, como tem muito rico. Em tudo quanto é igreja, tem pobre, tem rico. Ali também, né? E as pessoas, elas não são... eles são ricos, mas são cegos espiritualmente. E eles vão para lá e a gente está lá para trazer a luz, né? De Jesus, mostrar Jesus, mostrar... porque o pessoal que é eles romeiro, não precisam mais subir de joelho, né? A escadaria da Penha, subir de joelho, a rua para chegar na estátua do Padre Cícero. Mas não precisa fazer isso, né? porque Jesus já morreu na cruz. Por causa de você, cara. Você está subindo aí à toa, você está ralando o joelho. Jesus já morreu por sua causa. Você não precisa fazer isso, entendeu? Então... É que eles acreditam, de certa forma, que assim, por exemplo, a pessoa peca. Aí, para pagar o pecado, ela tem que cumprir tal coisa. Sem a são promessas, mas né? o pecado já foi pago. São promessas. E eu entendo, porque não é uma coisa fácil, né, de se libertar. Não é uma coisa fácil se libertar. Quando você aprende desde criança aquilo, muita gente acredita que se você deixar o chinelo virado, sua mãe vai morrer. Sim, eu não deixo chinelo virado. Eu não deixo chinelo virado. É superstição. E é difícil a pessoa se libertar disso. É difícil ela se libertar e rejeitar a imagem, a idolatria, porque ela cresceu vendo pai, mãe, rezando de joelho na frente daquele negócio, e ela aprendeu que era santo, que tal, que não sei o quê. Cultural. Por isso, um recado para você: ensine as crianças no caminho que ela deve andar. Porque a criança, depois que ela aprende o evangelho, que ela conhece Jesus, ela não vai se desviar dele. Nós precisamos ensinar a verdade para as crianças. Porque assim como muita gente ensina o errado e permanece na vida da pessoa, e a pessoa fica... É muito difícil da pessoa se libertar. Então, se ela aprendeu certo, ela não vai querer abrir mão daquilo também. Entende? Então, ensine o certo. Né? Esse meu livro aqui é Para Não Chorar Depois, ensine a criança no caminho. E é interessante que quando eu falo aqui no caminho, não estou falando só de Bíblia, não. Estou falando de muitas coisas que implica que a criança está sendo ensinada para ela ser um homem ou mulher de Deus, um homem ou mulher honesto, um homem ou mulher trabalhador, né? que cumpre com seus deveres. Então, tudo isso agrada a Deus. Não é só ler a Bíblia e orar que agrada a Deus. É fazer e andar certo agrada a Deus. Mas a gente precisa aprender o certo. Que legal. Não, é uma literatura, tenho certeza, muito boa. Vamos entrar nisso então, né? Ela tem um trabalho específico com as crianças, esse cuidado com as crianças. Se a senhora puder, né, expor seu pensamento, sua opinião, porque assim, o cuidado com as crianças, existem várias vertentes, né? Sim. Tem gente que acredita no lado A, que tem que tratar a criança desse jeito, tem gente que acredita no lado B. O que a senhora pensa que é o correto no ensino às crianças? Então, eu não sou dona da verdade, né? Mas a Bíblia é a verdade. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6, né? Então, e aí quando você vê
você me fez uma pergunta antes, como que eu, né, fui para esse propósito. Então, eu falei da odontologia e essa questão de eu trabalhar com crianças no meu ministério, desde sempre, assim, quando eu era adolescente, tipo uns 12, 13 anos, eu já comecei a ficar, né, junto ali no ministério com as crianças, ajudando e tal. E de lá, enfim, peguei marcha e sempre trabalhei com crianças na igreja e só fui, né, estudando muito e tal e ocupando outros cargos, né, ali mesmo no ministério. Então, eu era ajudante da sala, daqui a pouco eu era professora da sala, depois ser líder do ministério, depois, né, e aí quando... atuei como pastora de ministérios da infância também, ministérios grandes, pequenos, enfim. Trabalhei em muitas igrejas e denominações, né? Trabalhei em igreja presbiteriana, igreja batista, Manancial de Vida, Comunidade Sara Nossa Terra. Todas essas igrejas eu sempre trabalhei com o Ministério da Infância e com os pais, né? Porque o ministério, essa aí já é uma luta minha hoje. Então, hoje, na verdade, eu não trabalho... e além de eu trabalhar com crianças na igreja e, né, ocupar esses cargos, né, ministeriais, eu também sempre fiz o evangelismo nos lugares que eu moro. Então, eu morava até 2 meses atrás no Jardim Ana Rosa, aqui em Taubaté. Uhum. E aí, assim que eu cheguei, em 2019, eu comecei a fazer uma classe de crianças na minha casa, com as crianças do bairro, para evangelizar. Aí você vai conhecendo a realidade das crianças, quem precisa de coisas, né, tem algumas necessidades básicas que a gente possa ajudar, fazer alguma coisa e tal, além da maior necessidade, que é conhecer Jesus, né? Então, eu tenho essa turminha desde que eu cheguei. Agora eu me mudei desse bairro, estou em outro bairro, mas já estou assim, realmente orando bastante e vendo como é que eu vou, né, reativar essa questão ali, porque agora é uma outra realidade. Então, mas aí, hoje, por exemplo, eu não trabalho especificamente com as crianças, mas muito mais com lideranças. Hoje eu tenho um curso, né, de como formar professores e líderes de crianças para a igreja, trabalhar na igreja. Então, o curso fala desde como montar um Ministério da Infância até ensinar o professor como contar uma história bíblica, como ensinar a criança a orar, como disciplina durante a aula, né? Essas coisas todas. Tudo, né? Sobre ministério com crianças. Eu tenho um curso com mais de 13 módulos que eu ministro nas igrejas. Também dou consultoria, né, para ministérios. E hoje eu sou escritora, eu trabalho mais orientação de pais, orientação de liderança, desde a liderança mesmo pastoral da igreja, porque os pastores, líderes da igreja, eles precisam entender a necessidade urgente, né, de se fazer missões e fazer um evangelismo em massa, né, com as crianças, porque é o que vai ficar. A criança não é a igreja do futuro, a criança é a igreja de agora, porque elas estão aqui agora com a gente. Mas elas são os líderes do futuro. Sim. Então, nós temos, né, a função de formá-las bem formadas para que a igreja, para que dê continuidade naquilo que a gente está fazendo, né, no reino. Sim. Então, eu tenho esses livros aqui, ó, vou apresentar aqui. São 3 livros, né? O primeiro... Esse aqui é sobre casamento, né? Que legal. Esse eu sou coautora, eu escrevi junto com meu marido. Casar é muito bom. Esse livro aqui nasceu, na verdade, de uma música. A letra da música está aqui na primeira página e a música está na internet. Então, quem compra o livro já vai ter. E aí ele tem, cada capítulo dele tem um questionáriozinho aqui, que, na verdade, são para os casais estudarem em casa, né? E discutir e tal. Esse aqui já é o meu primeiro livro, né? Solo. O diabo quer roubar, matar e destruir as crianças, mas você pode impedir isso. Eu digo, você pode impedir, porque quem tem o Espírito Santo, né? Então, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, sim, a gente pode, com certeza, declarar essa autoridade, porque se o Espírito Santo habita na gente, o Espírito Santo é muito mais do que qualquer... Capa ali.
Tá do vendo que ali qualquer força demoníaca, né? Então, esse livro foi prefaciado pela ministra Aí, Damares que Alves, né? legal. Que hoje é nossa senadora. É, Mas isso aí. ela que prefaciou esse livro, me deu esse presente, né? Essa honra de prefaciar meu livro. Também porque a luta é a mesma, né? Aqui eu falo em várias estratégias que o diabo tem usado para matar, roubar e destruir as crianças, como a adultização precoce, deturpar o conceito de sexualidade, doutrinar as crianças nas escolas, né? Isolar os membros da família, a questão do consumismo, da ideologia de gênero, né? Da erotização precoce das crianças, uso de drogas e tudo. E as estatísticas são cruéis, né? Muito pesadas. Olha, nós, Brasil, nós somos o segundo lugar no mundo em exploração sexual infantil e o primeiro lugar na América Latina, né? Em exploração sexual infantil. Nós ocupamos também a liderança, infelizmente, de gravidez na adolescência. Nós somos o país com o maior número, né, de gravidez na adolescência. E isso é uma coisa muito séria, né? E aí eu venho com esse meu segundo livro, Para Não Chorar Depois, Ensine as Crianças no Caminho, onde eu vou mostrando aqui que muitas vezes você está levando seu filho para a igreja todo domingo, mas não é o suficiente, porque o fato de levar para a igreja todo domingo não quer dizer que você está ensinando no caminho. Isso. Então, existem muitas outras coisas, né, que a gente precisa saber e aprender nessa questão de ensinar a criança. Então, não existe assim uma receita de bolo, né? O que é o certo? O certo, primeiro de tudo, é a pessoa, o pai, a mãe, o responsável, quem está cuidando da criança, é viver o evangelho. Porque desde que o povo saiu do Egito, essa foi a palavra que Deus deu para Moisés, né? Ele disse lá, em Deuteronômio 6, de 4 a 7, está lá. Olha, essas palavras que eu te ordeno hoje tem que estar no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás. Aonde? Assentado em sua casa e andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Então, é o exemplo. É o exemplo. Né? Porque não adianta você falar para o seu filho parar de fumar se você está com cigarro na mão, né? Fumando. Verdade. Né? A criança é muito crítica. Muito. Eu falo isso porque eu era crítica. Não adianta você falar para a criança, para o seu filho, que você não quer que ele beba e tal, quando ele abre a geladeira, está cheio não de fala latinha palavrão. de cerveja. E a pessoa fala palavrão. E ele xinga, né? E tudo. Então, o exemplo é tudo, né? E os pais precisam aprender isso. Uma coisa que eu gostaria, assim, para fechar esse assunto, é dizer que muitas vezes nós, como igreja, a gente cobra muito dos pais, né? Porque, claro, os pais são os maiores responsáveis. Sim. Mas Deus não tirou a responsabilidade da igreja com relação a isso. Nós precisamos entender que a igreja tem uma responsabilidade, uma parcela muito grande na criação das nossas crianças aqui. Né? E da orientação aos pais. Porque, às vezes, a gente está falando para os pais assim, você tem que ensinar o seu filho no caminho do Senhor, mas ele é novo convertido. Ele ainda não aprendeu, ele está aprendendo. O que é criar no caminho? Como que eu faço isso? Aonde que está mandando fazer isso? Cadê? Né? Ele ainda não sabe. Então, nós, como líderes, né, a gente precisa ter essa consciência. Porque os 5 ministérios, que a gente gosta muito de proclamar, né, que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, cada um com a sua função, foi dado para aperfeiçoamento dos santos. Então, é para isso que Deus dá dons. Não é para a gente sair falando por aí, eu sou mestre, eu sou pastor. É um título, né? Não é título, sabe? Então, e Deus coloca a gente nesses lugares que é para a gente estar ensinando a igreja a andar como Jesus andou, a fazer o que Jesus fazia, e para a pessoa querer ser igual a Jesus. Esse é o nosso objetivo. Esse deve ser o foco da igreja. Entendeu? Evangelizar e ensinar as pessoas a andar com Deus. Gente? É isso aí. Agora, eu queria entrar num assunto que você falou sobre conscientizar, a igreja conscientizar os pais. E eu sei que você é ativa também na área da questão do abuso sexual infantil.
e na prevenção. Porque muitos pais, eles não explicam para as crianças em questão das suas partes íntimas, e esse é um assunto... Onde pode tocar, onde pode, onde não pode, né? E eu acho que isso é meio que um tabu hoje para os pais, principalmente, de não ensinarem. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto. Então, é um tabu, mas também é falta de conhecimento, né? Porque a gente mesmo, eu acredito que até vocês, que são muito jovens, vocês também não aprenderam isso em casa. Assim, diligentemente, né? Com a mãe sentando, explicando, falando e tal. Por quê? Porque não é por maldade. É que os pais, eles não tinham essa liberdade de falar esse tipo... Nossa, tudo era isso que você falou, tabu. Né? Fecha a cortina. Se fizesse uma pergunta... que isso? Para, isso não é coisa de criança, não. Para de perguntar isso. Mamãe, quando você crescer, eu te falo. Aí, ele vai buscar a informação, você não tenha dúvida. Né? E hoje, Salma, hoje é muito mais difícil criar um filho hoje do que foi até na minha época. Eu falo, quando eu criei, né, meus filhos, os meus filhos, eu tenho 2 filhos casados. Então, o meu primeiro filho tem 38 anos e o meu segundo tem 34. Então, quer dizer, faz tempo, para vocês faz tempo, para mim não faz tanto tempo, não é tanto tempo assim, para ter acontecido a mudança que aconteceu no mundo. Entende? O mundo mudou, olha, de 15 anos para cá. A mudança foi gigantesca. Vocês nasceram tecnológicos. A gente viu tudo acontecendo. Entendeu? Então, assim, um absurdo o tanto de informações que as crianças têm hoje, né, na palma da mão. Ela não precisa nem saber ler, nem saber escrever, porque não precisa digitar nada. Ela aperta ali, ela fala o que ela quer e vem. O problema é que vem de distorcido, né? Sim. Por exemplo, se uma criança pergunta para o pai e para a mãe, mamãe, o que é sexo? Se a mãe tem conhecimento e sabe, e pode sentar para explicar direitinho, tudo bem, ela vai ensinar. Se ela não tem e dá essa resposta, filho, não pode falar essas coisas, você ainda é criança, por que você está falando isso? Não sei. Ele vai perguntar para o Google, filho. E aí vai vir... Para os amigos de escola, né? Vai vir tudo aquilo. Mas os amigos de escola estão tudo com o telefone na mão, filho. Uhum. Entendeu? Então, eles vão olhar. E aí vem tudo o que não é. Tudo que não é. Por exemplo, acredita-se até hoje, sexualidade. Gente, sexualidade não tem a ver com sexo. Sexualidade é inerente do ser humano, todo mundo nasce com, é tudo na nossa vida. Né? A gente brigou tanto com o Freud para a gente hoje estar falando um negócio desse. Porque a gente brigava, né, com o Freud, porque o que é isso? Tudo para esse homem é sexo. Porque ele falava sobre sexualidade. Então, olha só, a sexualidade é a forma como você sente, né? O que te dá prazer, o que não dá, o que te dá prazer. Aí o povo já pensa em sexo. Não, estou falando disso, é comida. Eu gosto de comer isso, aí o outro gosta daquilo, eu gosto de deitar no sofá, me dá um prazer. Tudo tem a ver, sexo, afeto, né? A criança que cresce num lar afetuoso, respeitoso, com carinho, com instruções. Gente, é uma criança que cresce saudável, né? Que cresce uma criança equilibrada. Agora, tem aqueles que já crescem na pancada e tal, e aí na vida adulta sofre tanto e tem que consertar tantas coisas, né? Tudo faz parte da sexualidade, né? E agora, então, o sexo em si, como relação sexual, é uma parte da sexualidade, né? Então, infelizmente, os pais não são instruídos. O que nós precisamos hoje, e é o que eu tenho lutado por isso, é para a gente hoje instruir os pais, instruir a igreja, líderes, pastores, líderes e professores do Ministério da Infância. A gente precisa instruir a todos para que todos sejam capazes de orientar a criança ou de perceber alguma coisa. Nós temos um índice altíssimo de abusos de criança. E mais de 85% desses abusos acontece dentro das famílias.
por tio, tia, pai, mãe, padrasto, avô e tal. Por incrível que pareça, é triste falar isso, mas acontece. Irmãos, primos, né? O abuso de adolescente e criança tem aumentado muito. Então, a gente precisa orientar. Isso se chama educação sexual com responsabilidade. Para todos e de acordo com cada faixa etária. Não é sair lançando cartilha distorcida, né? Como já aconteceu aqui, que a gente já passou por isso, né? No meio político e tudo mais. Ensinar da forma correta, né? De forma clara, o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, e também o que eu posso ensinar para uma criança de 4 anos, né? E o que eu não devo ensinar para uma criança de 4 anos, né? O que eu devo ensinar para uma criança de 7, de 8, de 10, de 12 anos, né? O que eles precisam saber, o que é importante eles saberem, até porque eles precisam aprender a se defender do abuso. E um problema sério que a gente tem é achar que o adolescente sabe se defender. Ele não sabe. Ele não sabe porque ele é imaturo, porque, infelizmente, né, os abusadores são muito perspicazes, né, são enganadores, e, geralmente, se é uma criança... Sedutores, né? Sedutores, exatamente. E se é uma criança, um adolescente carente, né, como a gente acabou de falar, cresceu apanhando por causa de tudo, né? Ou então, em casa mesmo, já tinha aqueles negócios, quando a gente fala do segredo, que o abusador sempre fala, pede segredo, né? Não, tem o segredo. Às vezes a criança aprendeu a guardar segredo, sabe aonde? Em casa. Quando a mãe fazia alguma coisa e falava para ela, não conta nada para o seu pai. Ou o contrário, o pai fazia, não é para contar para a mamãe que o pai fez isso. Isso acontece muito dentro das casas. Que horrível. Né? A criança acostuma. Né? A criança acostuma. Diabólico. Então, eu tenho que guardar segredo. Ele está pedindo um segredo. Então, e fora as ameaças, né, atrás desse segredo que eles fazem para que a criança... Se a criança já cresceu apanhando, cresce com medo, e agora ele faz essa proposta aí, né? Essa chantagem com a criança, então a criança fica muito vulnerável aos abusos. E tudo isso precisa de instrução para todos, pais, mães, educação emocional também, né? A gente precisa ensinar, porque até por causa disso, para as crianças começarem a vencer aquele... Eu, por exemplo, eu fui uma criança muito sofrida, muito, mas muito do tipo muito mesmo, né? E olha, eu estava comentando até com a Salma aqui antes, né? Aqui nos bastidores aqui, a gente estava comentando sobre isso. Como a gente erra. A gente erra muito nos nossos relacionamentos, nas nossas tomadas de decisões, nas nossas escolhas. Quando a gente não tem orientações certeiras desde criança. Né? Então, nós que hoje temos essa consciência, né, esse conhecimento, Deus tem colocado a gente numa posição de governo, que é ser um pastor, uma pastora, um líder, né, dentro da igreja. Então, a gente tem que se valer disso, né, debaixo da autoridade do Espírito Santo, e instruir outros, para que outros não tenham os mesmos problemas que a gente carregou, talvez, né, desnecessariamente, não precisaria se... Enfim. A gente vem comentando de vários problemas aí, coisas horríveis, né, que a senhora mesmo citou aí. Me incomoda muito, por gostar de política, ver que existem pessoas que podem fazer diferença, que podem construir um plano de educação sexual decente e não fazem. Né? E além de ser uma indignação, acontece o seguinte, é importante que os jovens tenham essa consciência. Com certeza. Né? Eu tenho um conhecido que... Porque, assim, às vezes fala que adolescente é abusado e fica aquela coisa... mas será? Eu não conheço ninguém. Ele está próximo da gente. Muito próximo. Eu tinha um conhecido que era muito próximo. Com 13 anos, ele perdeu a virgindade. Adivinha com quem? Com uma mulher de 40 e poucos. De maneira sedutora, de maneira... É uma abusadora. Então, assim, só tem homem abusador. Não, tem tem mulheres... Foi ótimo você trazer tem que tomar cuidado. Esse exemplo. Né? E aí a gente tem que, entre aspas, aí, né, fazer um agradecimento
a Rainha dos Baixinhos, que foi uma promíscua, uma mulher promíscua, que tem um filme, Pichote, acho, aonde ela tinha intimidades ali com um garoto, com uma criança, né? E aí depois virou ali a Xuxa, né? O programa da Xuxa arrastou milhares de crianças. Sério isso? Né? Teve um filme? Não tô sabendo. Tem esse nome, Eu Pichote. E Ela que era citar o a nome. artista principal Só e pra era um baixinhas. garoto. Meu Ele era um Deus. garoto, né? E aí, tanto que quando ela assumiu essa questão, né, do programa e tal, mandou tirar essas coisas, porque ela pousava para Playboy e para tudo, né? E aí mandou tirar tudo porque Caramba. não podia. Então, aí veio essa pessoa que trouxe o quê? Aí a gente que acredita em mundo espiritual, quando vem uma coisa dessa, ela traz, não é só aquela, vamos dizer assim, sabe, o personagem dela, ela traz uma Abre portas, né? pra uma legião de espíritos malignos E juntos. todo mundo que escuta. E aí, a partir de então, querido, que começou-se essa juventude que a gente tem hoje aí, que é até o pessoal de 40 anos para baixo, entendeu? Que pegou bem essa fase aí, o pessoal que tem entre 20 e 40 anos, né? Então, a gente... É muito triste isso, Peguei muito um triste. pouquinho dessa fase mesmo, passou bem rápido, graças a Deus. sim. Nem lembro de música. Eu lembro do mas Tchutchucão. e no Eu começo lembro. foi muito Sim. forte. Eu gostava do Tchutchucão. No começo foi muito forte, né? E você vê, até assim, aquelas meninas, né, que estavam com ela, as Paquitas, Nossa, aquelas sim. meninas todas lindas e loiras. Um Aí estereótipo. agora o pessoal vem falando com a gente sobre racismo, né? Sobre oportunidade igual para todos. Mas a Globo é infame. Tinha um padrão, né? A Globo é infame nessa questão, entendeu? E aí criou-se toda essa cultura aí e tal. Você vê a Globo, ela diminui as pessoas. Entendeu? Ela humilha as pessoas. Você pode ver que toda novela que tem os nordestinos, né, que eles humilham, que eles fazem, sabe, chacota. São sempre os mais burros, sempre os mais idiotinhos. Exato. mais Então, carentes. você entende? Hipocrisia isso aí. Exato. E por que colocar os negros sempre em posições de escravo, de empregado, dos brancos? Isso é subjugar, isso é alimentar a cultura do racismo, entendeu? É alimentar. Eu acho que a gente, o Brasil, graças a Deus, ainda tem vencido muito, mas é difícil até para a gente falar uma coisa dessa, eu falar isso, sendo branca do jeito que eu sou, quase transparente, né? Quando eu falo isso para os meus amigos negros, né, que eu acho às vezes que o Brasil não é tão racista, ele fala, você não está na nossa pele, entendeu? Você não sabe o que é, né, ser uma mulher negra e ter que vencer obstáculos. Entende? E isso é uma maldade da nossa sociedade, é cruel. Porque aí você lê a Bíblia inteira. E quando você lê, hoje a gente estava falando, né? A gente lendo aquelas genealogias, aqueles nomes, famílias. Gente, na Bíblia tinha de tudo, tinha branco, tinha negro, tinha de tudo quanto é lugar. Nunca você vê uma frase racista. Estava todo mundo com todo mundo. É verdade. Entende? Você não vê uma frase falando... Tanto que o povo do Egito, na maioria, era negro. E o povo de Israel convivia com o povo do Egito. Convivia, não, sempre conviveu. A rainha de Sabá foi lá visitar o Salomão. É verdade, a rainha de Sabá né? dizem E eram amigos, ficaram amigos, a Bíblia diz isso, eles tinham, né, amizade. Para além de amigos, né? E ali você vê... Não, Eles casaram. rainha de Sabá... Não? Aí, olha para você ver. Olha, lá em Atos, quando você vê, acho que é Atos 13, que se tiver com a Bíblia aí, Atos 13, os primeiros versículos 1 e 2, falando sobre
Tem uma Bíblia aí? Ah, é pequenininha. Eu esqueci de trazer a minha. Não posso esquecer de trazer, gente. Aquela Não, Bíblia que não. está toda maceteada, né? Não pode, e aí, vai falando de várias pessoas que estão saindo ali para fazer missões, né? Viagem missionária. E ali tem negro, tem branco, tá tudo misturado, gente. E Jesus não tinha isso, né? Porque, por exemplo, o negro da época era o povo de Samaria, os samaritanos, né? Que eram os rejeitados, o pessoal que brigava lá com o povo judeu. Mas o samaritano era judeu, né? Só eles que não queriam. E Jesus foi lá e falou com a mulher samaritana. Não tinha isso, não. Jesus não tem nada disso, não. Jesus ama a gente do jeito que a gente é e a gente é do jeito que Deus quer que a gente seja. Branco, preto, aí, ó, todo Atos mundo... 13. O Saulo e Barnabé pregam em Chipre. Ou seja, a galera vai longe. Quer dar uma olhada? Só para lembrar se é isso aqui. Aqui, ó. O 13 fala assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger. Sabe o que é Níger? Negros. Níger. O Barnabé era negro? Níger. Né? Aqui, ó. Legal, não sabia. E aí, ó, vem. E depois Lúcio, de Cirene, que também era uma cidade né, nessa região. Depois fala aqui, ó, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. Aí a minha versão fala que ele era... esse Manaém tinha sido mesmo empregado de Herodes. A palavra que fala lá mostra que ele era aquele que foi criado para cuidar do filho do rei. Então, o filho do rei fazia ele de gato e sapato, entendeu? Mas aí estava aqui, ó, entre os doutores, né? Que legal, olha que joia. Esse Deus é maravilhoso, olha lá. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. Olha lá, ó, separou Barnabé, Saulo, mandava cada um. Ia todo mundo junto, gente. Nós estamos todos no mesmo barco. Não tem acepção de pessoas. A hora que Jesus voltar, quem é de Jesus sobe, quem não é fica. Seja preto, seja branco, seja do corpo. Você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador. E eles são maravilhosos, né? Eu acho que eu até brinco, eu falo com os meus amigos. E eu tenho muito, gente, porque eu amo essa galera. E meus amigos negros, eu falo, sabe por que existe o racismo, gente? Porque eles são melhores que a gente. A gente tem uma raiva. Né? Aí, quando eles cantam de verdade. Isso é verdade. Não tem pra ninguém. É verdade, cara. Tem né? Eles cantam muito. O Abraham que veio na igreja. Instrumentista, quando eles pegam para estudar, cara, é difícil demais você encontrar um que toque igual. Olha, mas isso aí é verdade. Esporte, meu amigo. Quem é que leva o nome dos países além fronteiras? Os negros, porque são fortes, porque são bons, né? E aí é demais, eles são ótimos. Além do que ter uma pele maravilhosa e não fica velho. Não, aí é maior. Essa é aonde eu peco. Aonde eu peco, não fica velho. Eu não tô querendo ficar velho. Mas não tem jeito pra mim. É verdade. Eles são maravilhosos. Tem muitas virtudes, verdade. Tem a pele. Eles são maravilhosos. Dentes, né, de pessoas negras maravilhosos. São muito certinhos, né? Eles dizem. Enfim, mas essa distinção. Além do que eles têm, isso comprovadamente, as fossas faciais deles, né? São maiores que a nossa, por isso ele tem aquela potência de falar e cantar, né? Que dá inveja até no mais espiritual. Que isso? Jesus, eu queria cantar assim. Não vai. Então é isso, queridos. Não pode. O que acontece na cultura hoje é se você é loiro do olho azul, então automaticamente você está num confronto contra o povo negro. Você está num lado e o povo negro está do outro. Eles fazem essa divisão. E que não existe. Entendeu? Então, mais ou menos. Não, lógico que existe o racismo, mas não existe, nem sempre mas existe você essa sabe, distinção. você sabe que a escravatura, essa questão, né, do branco, do subjugar os negros, ele veio de uma necessidade de outros escravos. Porque os europeus eram escravos, gente. Entendeu? Não tinha gente. Se a Europa está na Europa, o outro está aqui, outro está aqui. Então, você vai escravizar quem? Aquele povo mesmo que mora ali. Só que aí, o que acontecia? Quando eles fugiam e acontecia qualquer problema, era muito difícil de achar. Porque eles eram iguais a todas as pessoas dali. Então, eles começaram a levar os negros da África para... Porque eles eram diferentes de todo mundo, quer dizer.
Um negro no meio dos brancos ia se destacar. Então, não ia fugir, não ia não sei o quê. Depois veio aquele lance de marcar os escravos também, né? Então, era por isso. Mas os brancos também foram escravos, entendeu? Sim. Mas aí ficou muito, muito focado depois, né? Nessa questão. Porque daí veio aquela época dos navios negreiros, que foi um absurdo, né? Totalmente desumano, uma coisa eu que acho, não, de verdade, não cabe nem na Deus cabeça deve ter da ficado gente. muito decepcionado, né? Sim. Uma raça fazer uma segregação a outra, uma humilhação, uma coisa Mas isso aconteceu totalmente muito banal, no uma Antigo coisa- Testamento. Tá viu, muita querido? coisa lá horrível, que né? a gente vê. Muito no Antigo Testamento e a gente... E eu leio a Bíblia, eu tô falando sério, gente. Eu leio e meu marido é testemunha, que eu choro muito e muitas vezes, em muitas histórias ali, porque Deus falava pra galera, entra, acaba com todos. É, isso aí tem mesmo. Todos. Todos. Homens, mulheres, crianças, mata tudo. verdade, teve mesmo. Porque vocês vão morar nessa O terra. Saul foi rejeitado. Mas como assim? E aí eu peço para Deus, eu quero ler e não quero pecar, Jesus. Não quero pecar, não quero longe de mim pensar para quê? Como assim, Deus? Deus é Deus. Ele está no trono, Se ele mandou, ele acabou. sabe de todas as coisas. Ele sabe o porquê. E um dia ele vai falar pra gente, sabe? A hora que a gente estiver lá. Nossa, já pensou Deus no trono, eu sentado lá no pé dele. Mas, Senhor, fala pra mim, aquele negócio lá. Você Você mandou lembra matar aquela criança, guerra? mulher? Aquela Por quê? guerra lá que teve em tal lugar. Conta pra mim, Senhor, qual era o babado? Por que de tudo? Né? Então é isso, queridos. A gente vai ter essa oportunidade de estar face a face com o Senhor, né? E Deus vai contar pra gente. Mas hoje é tempo de aceitar e crer, né? E exaltar o nome dele. Ele é Deus, ele é Senhor, Que ele ele nos sabe todas as conceda, coisas. que nos conceda essa honra, né? De ver a face dele, é algo muito, Ele muito vai, precioso. Amém. Vamos fazer um bate-bola? É bem rapidinho, bate-bola, não precisa nem explicar, né? É uma pergunta Papum. e responde. Papum. Tá, vamos ver. Não, é facinho, É vamos lá. rapidinho. Vamos ver esse bate-bola aí. Um livro. O Poder da escreveu? Esposa que Ora. Aham. Quem escreveu? Não, um livro que você escreveu. Os que três que você mais gosta. Bom, eu de verdade eu gosto muito dos dois, mas esse aqui é o que é o meu primeiro. Eu acho que Legal. ele ficou realmente maravilhoso, né? Porque eu trago muitos problemas e muitas coisas para solucionar os problemas, para ajudar, né? Não é receita de bolo, mas para ajudar os pais e os líderes e os professores. Agora, um outro livro que a senhora estava falando era O Poder da Esposa que Ora. Poder da Esposa que Ora. Uma música. Casar é muito bom. De Atilano Muradas. Esse Atilano é bom. Procura na Escuta aí, internet, procura. Casar é muito bom. Eu posso contar rapidinho só a história dessa música? Essa música o Atilano fez num dia que nós tínhamos até discutido. A gente teve uma discussão, assim, aquela coisa e tal. Aí ele entrou no escritório dele, passou um tempo, aí ele, acho que um dia, 2 depois, ele veio com a música, mostrando para mim, e é maravilhosa. Olha, casar é muito bom, você vai ver. Não é um mar de rosas, nem prisão. Tem horas de paixão, tem horas de sofrer, compensa. É bem melhor que a solidão. Não tem que ser igual aos de seus pais, não tem que ser melhor que de ninguém. Só tem que ser vocês do jeito que Deus fez, cedendo um pouco aqui, um pouco ali. Que E legal. por aí vai a letra, vem toda aí. Casar é muito Interessante bom. esse Eu gostei, contexto aí. Legal, sim. legal. Vamos lá. Uma experiência marcante na igreja. Não sei se a senhora já presenciou um milagre, uma coisa, uma presença de Deus assim fora do comum. Uma experiência marcante na igreja, nossa, tem tantas, né? Assim, esse tipo de coisa que você me perguntou, não lembro realmente de ter presenciado assim, mas Uma palestra não, perdão, uma conferência que foi muito bacana. Ou até uma viagem missionária Uma que viagem você... missionária. pois é, mas eu tenho muitas, né, querido? Nossa! A primeira, assim, que É você... muitos, mas uma experiência marcante para mim é eu com 9 anos levantando a mão e Legal. aceitando Jesus. Ah, legal. Interessante. Essa aí marcou minha vida forever Essa é and ever, eterna. never, 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 all the never. time. Não, é verdade, ela morou nos Estados Unidos. So the English is perfect. Yeah, Vamos lá. not perfect. Não. Um versículo.
Foi mal. Você que era pra Imagina. perguntar. O versículo também a Bíblia inteira, né? São tantos, Eu gosto do versículo que essa igreja usa, né? A sonho de Deus, né? Que é 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Vai vendo. Isso aí, boa. Uma pessoa da Bíblia. Pedro, eu total. Pedrão? Pedro. Sério? Pedro era um cara... Assim, que ele se assemelha com muitas pessoas, né? Sim, Porque ele falhava, ele falhou, muitas. mas ele teve a resiliência de ser o que fundou a igreja, né? O Pedrão era top das galáxias. Meu Pedrão. Era amigo da galera, chutava Era o balde, arrancava a orelha da galera, mas ele se arrependia, voltava, né? Então. Fazer o que é a gente. Eu sou muito assim, eu vivo sofrendo igualzinho o Pedro, por causa disso. Ai, meu Deus. Mas não vai arrancar a orelha de ninguém. Não, eu sou... Não, calma, tô tranquilo. Dá mais. Agora, você com todas as suas experiências nas viagens missionárias, nos conte a comida mais inusitada que você experimentou. Pois tatu. Ah, não, credo. Não Carne de tatu. Eita. Não pode falar assim. Não Zé, como você tatu, tem que não. formar um homem missionário. Jesus está precisando da mãe. Eu tô feliz com meu ovo frito. Deixa eu te falar uma coisa. Bife. Então, tatu é porque, na verdade, talvez não é nem a carne em si, né? Mas, assim, a forma como é feito. Só para descontrair, deixa eu contar como é que cheguei nesse tatu. Aí, já comi paca, onça, né? Essas coisas que chega lá. Credo. Espero nunca ter comido cobra, essas coisas. Espero. Porque, eu espero, porque como aquilo que eu te Chegava falei. lá, ela comia. Chegava, né? A gente estava lá. A gente estava lá no consultório, né, lá fora, atendendo o pessoal e tudo. E aí a gente, na hora do almoço, chegava lá, estava arrumado, estava ali na mesa para a gente tudo servir. pronto. Então, quer dizer, não sei, eles nunca falaram isso. Então, eu acredito que eu nunca comi isso, mas enfim. Aí já comi paca, né? Que eu não sei nem o que é paca. Paca é um porco do mato. Tipo um javali, tipo um javali. Tô resumindo Né? paca. Então, então, se fosse assim, seria top. Ai, porque é não o é jeito uma que a gente faz, crocância, né? não é? Uma carne fritinha, um torresmo. Eu adoro, né? Eu Ótimo, gosto. gostoso. Barriga de cereal. Mas eles fazem muito ensopado mesmo, aquele ensopadão. Brancão, assim, sem cor, Então, pálido. brancão, igual As você gorduras, dentro de uma panela. Estripa, coisa... Não, né? Assim, né? Dentro de uma panela. Então, aí, por exemplo, aí você chega, come, experimenta, beleza, sem problema. Aí um dia eu cheguei em determinado lugar que eu estava e tinha uma travessa no meio da mesa. Até o casco, assim, eu vi o casco do tatu, estava boiando naquela água. Então, aí eu olhei e falei, Deus, enche-me do teu espírito, porque Saúde, missionário, vigor. primeira coisa que você aprende quando você está estudando missiologia é que você nunca vai falar nada que é estranho, nem fazer cara de que não gostei, de que eu estranhei. Você não pode fazer nada disso. Você está ali, você está ganhando o povo para Jesus. Entendi. Como é que Como você que vai você vai desprezar agir dessa forma, as coisas né? deles? Nossa, Aquilo Deus. para eles fazem com um coração tão bom, né? E tem esse ponto. a gente, cara, só a doutora Isildinha tá aqui. Você entendeu? É a high top lá no caso, Eles né? te tratam com muita honra, né? Então, Muita honra, verdade, né? E a gente está ali para isso, para cuidar deles, amar, evangelizar e tudo. Então, aí eu vi aquele casco, eu falei, Deus, me ajuda. Aí eu falei assim, então, isso aqui é tatu? É tatu, minha irmã. Já comeu tatu? Já sabe que eu estava no Nordeste, né? É do Nordeste, mas não vou dizer onde. E aí, tatu. Eu falei assim, Deus. Delícia, tatu. Aí eu tava louca pra comer tatu. Da hora, tatu. Era tudo que eu Como queria. você adivinhou? Você não virou assim, não tem um ovo frito aí, não? Aí o tatu. Aí eu falei assim, tatu. Nossa, mas por aqui tem tatu? A pessoa Acabamos de respondeu pra caçar. mim. Mas tem demais, mulher. Por ali, ó, tá cheio de cemitério. E esse aqui é o tatu-peba, aquele que come defunto. Parou. Eu falei, então... menina, hoje eu tô de jejum, você não sabia.
Olha, eu estava doido para experimentar esse tatu, mas hoje eu estou jejuando. Gente, eu preciso jejuar de comer carne. Entende? Estou num propósito. Então, o tatu eu... Tatu não dá, né? É por causa disso que eu não comi. Eu ia experimentar, com certeza. Ah, você estava no jejum de verdade. Então, a partir daquele momento. A partir daquele momento, eu estava de jejum de carne. De carne. De fazer aí um comia jejum. as outras coisas, né? Mas é difícil. Foi difícil. O negócio come defunto, filha. Imagina. Aí eu achei complicado. Entendeu? Não, complicado. Poxa, mesmo. como que você vai comer um animal? Mas olha, desse episódio eu tirei uma lição tão maravilhosa que eu já comecei muitas mensagens com esse episódio. Veja bem, você chega num campo missionário e você não come as coisas que eles comem, porque não é seu hábito, não é seu paladar. Só que dependendo do tempo que você vai passar ali, já foi quase meia-noite, mas dependendo do tempo que a gente vai passar ali, o que você faz, filho? Você acostuma. É. Você tá todo mundo comendo aquilo tudo, tá todo mundo vivo. Você vai acostumando, não vai? Sim. Daqui a pouco você tá comendo paca, tatu, tal. E você acha... eu não comeria só tatu, que... Não, você que pensa. Não, a hora que tá com fome. É porque você tem essa cara de almofadinha aí, meu filho. Não dá, Mauricinho total. Então, olha aqui. Aí, quando você acostuma, você faz o quê? Você se acultura. Você acostuma. É isso que tem acontecido com os crentes de hoje. Tem se aculturado com o mundo. Então, hoje parece que isso não tem nada a ver, daqui a pouco não tem nada a ver, daqui a pouco não tem nada a ver, daqui a pouco está na lama. Tá tudo normal daí, né? Tá tudo normal, né? É verdade. Então, Gostei. Uma última aí, vamos pensar. Uma cidade que te marcou. Uma cidade, sua cidade favorita. Que você mais ama. Itajubá, sul de Minas. Itajubá? Itajubá. É bem aquela cidadezinha de Minas mesmo. É estilo. Cidade mineira, abençoadora. Não é aqueles negócios, porque parecendo Ouro Preto, Diamantina, nada daquilo. É uma cidade normal, igual é a nossa Taubaté aqui, entendeu? Que legal. Mas é a cidade que eu passei minha adolescência, os melhores anos da minha vida na igreja, né? Com os meus melhores amigos, que são meus amigos até hoje, todas da minha idade. E a gente viaja, eu viajo para ir para o Nordeste, para ir para a casa de um, viajo para ir lá no fim do mundo para ir para outro, eles vêm para minha casa. A gente ficou muito amigo. E foi um tempo muito bom, a gente era muito crente, sabe? Crente, assim, a gente ia para a igreja, cara, e a gente saía da igreja, a gente ficava... Olha que tempo maravilhoso. Porque eu morava numa cidade pequena, crente. Eu saía da igreja e a gente ia, por exemplo, para minha casa ou para casa do amigo, sentava na calçada. Ali a gente passava, ia até de madrugada, tocando violão, cantando, orando, entendeu? Era muito bom, muito bom, muito bom. Às vezes um ia dormir na casa do outro, mas era para ficar orando. Não, a gente que tinha um propósito, tinha alguma coisa para orar, a gente ia, ficava. Ali foi... Que legal. Um lugar, assim, para mim, que é um tempo de saudade, de nostalgia mesmo. Nossa, a culinária mineira é sensacional. É a melhor do mundo. Eu acho que é a melhor. Eu acho que é a melhor. Assim, porque no Brasil a gente tem eu acho que uma a culinária variedade do Brasil muito é a melhor do grande. mundo, Sim. Mas tem essa coisa, porque essas comidas todas que eu falei aqui é norte. É Brasil. É norte, entendeu? Então, você vê, o Brasil é muito grande. Acho que é a mineira. O Brasil é muito grande, né? Nordeste também tem muita coisa, mas é forte, né? Uns temperos fortes. Coentro. Eu gosto. Tá vendo? Não é o paladar da gente do Sudeste, né? Agora, a comida mineira, gente, é mineira e goiana. A comida é igual. Né? Uma comida muito mineira e goiana é igualzinho, Legal. É a mesma culinária. E é maravilhoso. Nossa, gente, eu amo. E eu sou mais mineira do que paulistana, né? Então, a senhora nasceu em São Paulo? Eu nasci em São Paulo, mas aí eu fui para Itajubá estudar, né? Fui morar em Itajubá. Faculdade? Não, eu fui fazer segundo grau. Primeiro a gente mudou para lá, mudei com os meus pais mesmo. Entendi. Depois meus pais saíram e eu fiz segundo grau lá. Né, segundo grau, cursinho, fiz preparação para o vestibular. Aí morei em Alfenas também, né, estudando. Já ouvi falar Alfenas. Em Alfenas, também sul de Minas. Depois eu fui fazer faculdade em Três Corações, que também é sul de Minas. E fiquei lá, conheci o Atila no primeiro dia que eu cheguei. Conheceu ele lá? E foram felizes para sempre. Moramos 10 anos em Três Corações.
depois 12 anos em Brasília, 7 anos nos Estados Unidos, 7 anos em Belo Horizonte e vai fazer 6 anos que a gente mora aqui. E Taubaté é a melhor de todas. Taubaté. Pra você, Unidos, tá vendo? É a sua. Mas eu gosto daqui, muito. Estados Unidos foi qual cidade? Estados Unidos eu morei na Flórida, em 2 cidades. Morei em Coral Springs e em Pompano Beach. Morei em 2 cidades. Daí nós nos mudamos para Houston, no Texas. Legal, já é uma cidade bem maior, né? Na cidade maior e rica demais, né? Lá é o centro do petróleo, né? E o centro médico, né? Tem uma muito bom. Nossa, é espetacular. Houston é assim, é primeiro mundo mesmo. Top, né? Entendeu? Mas eu gostei mais de morar na Flórida, nas 2 cidades. Mionzinho. Tinha praia lá? Nessa cidade? Tinha, porque é sul da Flórida, né? Então pega no sul da perto Flórida. de Cuba. Não, ali. É perto de Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. Não, Cuba é lá, não, né? Quer dizer que parece com Cuba. Tô falando assim, a pontinha da Flórida. A pontinha, ela mas passa Cuba um tempinho, chega em Cuba ali. Né? Um tempinho bem bom, né? Eu não gosto de Cuba, não. Não, é porque é longe, não é tão perto como as pessoas acreditam, entendeu? Parece que assim, a gente tá na ponta da Flórida, dá um pulo. Estamos em Cuba, né? Uns barcos por horas. Sim. E você vê que o desespero dos cubanos é tão grande que muitos vêm a nado. Tem gente que vem nadando, algum barco pega pelo caminho, ou então eles vão de barco até certo ponto, depois vai nadando. Mas você sabe que tem que o comunismo é bom, a lei do você sabe que tem a lei do pé enxuto lá, né? Sabe que lei é essa? Não. É a lei. Eu não sei até se está em vigor, até preciso olhar, porque parece que parece que eu ouvi alguém falar que tinha saído, mas eu não acredito que tenha saído, não. Mas vamos verificar. Lei do pé enxuto é o seguinte: todo cubano que conseguir sair de Cuba e ele conseguir entrar nos Estados Unidos, ele ganha cidadania na hora. Ele tem cidadania garantida. Olha, entendeu? Não fica mesmo ilegal. Que por meios ilícitos. Não fica ilegal. Se ele estiver ali, ele ganha. E incrível, quem vai para lá, né, sem documentação e se casa com um cubano lá, a documentação dele de permanência, de green card, essas coisas, sai mais rápido do que se ele casasse com um americano. Meu uma Deus. coisa. É politicagem lá, da galera. A Flórida, ela é republicana ou democrata? A Flórida não, democrata é esquerda, né? É republicana. Republicana, né? Top das galáxias, até pena de morte. Porque Nova York, por exemplo, a pessoa fala top, só que Nova York é democrata. Se eu não me engano, há 20 anos só ganha prefeito democrata. Ela é democrata, e Boston também, democrata, são os piores lugares. São os piores lugares. Os piores lugares. Né? A Nova York é glamour só falar ali. Aí você conhece o que de Nova York? Times Square. Eu só conheço aquele canto ali. Porque mas Manhattan é da hora. Não é? Manhattan ali, o centro comercial. Manhattans, né? Muitas ratas. Tô falando sério, porque Manhattan é ali, é Nova York. E o meu filho morou em Manhattan, em frente ao Central Park. Porque a minha nora foi fazer a especialização dela lá, né? E era ali que tinha que morar, porque o hospital era aqui, pertinho. E daí eles foram morar num apartamento assim, micro, pagando um absurdo, porque é o metro quadrado mais caro que tem no negócio. E aí eles moraram lá por 3 anos, né? Desesperados para acabar logo, quanto antes, acabar isso aqui melhor. Né? Acabaram ficando 4, porque... acabaram ficando 4, porque minha nora ainda... Eu ficaria numa kitnet lá em Manhattan, muito boa. Mas aí o que acontece? Não, meu filho não gostava de lá de jeito quem foi que sabe realmente. Mas aí, o que acontece? Um lugar, você não tem noção do tanto de nóia, mendigo que tem na rua, naquele lugar. Verdade, Nova York, o pessoal fala que tem Cracolândia, né? Não, mas ninguém mostra, né? Exato, isso não é mostrado. Né? Manhattan, parece que você... Aí, quer dizer, e mesmo os ricos, os apartamentos, as casas, são tudo muito pequenininho, né? E é um glamour, né? Porque tem a Broadway e tal. A Broadway nada mais é do que uma rua cheia de teatros, né? Então, claro, você vai lá...
fui na Broadway. Como assim? O que é Broadway? É uma rua, meu filho, cheia de teatro. E aí você escolhe o que você quer assistir e tal, e vai. Desmistificando os lugares. A gente conhece por Hollywood, né? Mas Sim. quem foi lá, morou lá, tem muito mais propriedade para falar. Isso é indiscutível. Mas eles, né, têm essa capacidade. Eles mostram que é bom deles, né? Né? Sim. Entendeu? Eles se valorizam muito. Essa é uma virtude do americano, né? Que eles se amam. A gente tem que, por isso que eu falo, a gente tem que imprimir amor ao Brasil no coração das nossas crianças. Sim. O Brasil é mostrar. Muito bom. Tem o lado ruim, tem, todo lugar tem, mas a gente precisa amar a nossa nação. Sim. Se a gente não ensina a criança a amar a nação, a gente não está fazendo dele um bom missionário, um homem de Deus no futuro, porque um bom missionário em qualquer nação que você mandar, a primeira nação que ele tem que ter no coração é a dele. Você vê, o judeu não abre mão de ser o que ele é. Verdade. Tem que ter esse orgulho, esse patriotismo. Ponto. Né? Deus quis que eu nascesse no Brasil. E eu amo o Brasil. Sim. E morei nos Estados Unidos, gosto, sou grata a Deus por isso. Não desejo voltar, não tenho nenhum desejo de morar nos Estados Unidos. Se só vou, se Deus me mandar, ou por uma necessidade, né? Tanto nossa quanto do meu filho que está lá, que mora lá e tudo, se precisarem. Mas não tenho nenhum desejo disso e quero morar no Brasil, querido. Então, o Brasil, ele é muito diferente dos outros países. Porque talvez ele seja uma mistura de todos, né? Ele tem uma diversidade cultural muito grande. Só que o brasileiro em si, ele também é muito diferente. O brasileiro, ele sabe dar risada em momento que não é pra dar risada. Ele consegue se alegrar nas adversidades. Pois é, e é uma pena que o mundo mudou tanto, né? Porque a gente era mais feliz, sabia? Brasileiro, Hoje em dia você não pode falar nada, que é bullying. É verdade. Qualquer coisa você é cancelado. Você é cancelado. Eu acho que acabou esse tempo, que acabou o tempo. Já deu muito tempo. Já deu quanto tempo? Já deu umas 2 horinhas. 2 horas. Ou quase isso. Eu levantei só pra gravar ele. Tá. Daí vocês dividem em 1000 partes isso aqui? Não, Depois você corta isso aqui fazer também, corte. né? Fazer corte. Faz corte, legal. Vai jogar na rede social e só alegria. Vamos fazer uma pergunta final, então? Pode fazer pros muitas. jovens, Tá. para ela dar um recado. Nosso podcast tem o intuito de levar uma mensagem para os jovens. E eu queria que você discorresse sobre uma mensagem específica para os jovens dessa geração que vão escutar esse olhar podcast. para a câmera ali, para o pessoal que está ouvindo. Cadê a Bíblia que você... Vamos lá, Bíblia. uma mensagem... Essa Bíblia é raiz, hein? agora. Isso aqui É a sua pimenta. pegar fogo no lugar. Deixa eu ver É a Bíblia aqui. da pimenta. Olha, gente, eu tô tentando aqui achar, porque você sabe, né? Cada um tem sua Bíblia de estimação, né? A mini. Cadê? A minha, não, a minha eu não vou nem enxergar, meu filho. Não. Eu A tenho minha é eu para os tenho jovens. uma dos Gideões. Cara, tem uma assim. Eu tenho uma dos Gideões, assim, ó, desse tamanho. Queridos, a Bíblia, Bíblia de bolso. A minha é para os jovens, tá, queridos? E aí, a minha é para os jovens. Nem para os jovens, mas Não. é que eu tô sem óculos ainda. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque... Acabou. Pega a minha, eu já... Eu vou escrever. Então foi desmistificado a Broadway. Como é que é? Mas eu quero ir pra lá. Eu ainda quero ir pra lá. Não, eu acho que Sem todos... chamar. Olha, Nossa, não, Deus. eu acho que todos merecem e devem. E vocês, não tem mais nenhum problema para vocês, né? Vocês nasceram nessa coisa. Quando a gente era criança, a gente nem acreditava que um dia a gente ia poder andar de avião. Você tá maluco? Você via aquele avião no céu, imagina, quem sou eu? Era um complexo de inferioridade, assim. Hoje em dia ninguém tem isso. Sim. Porque todo mundo viaja de avião, filha. Entendeu? Todo mundo anda de avião e o tem mundo... passagens que não são tão caras. E desmistificou tudo. Eu não sei. É primeiro, segundo ou terceiro João que fala dos jovens, mas aí ele fala assim, ele fala assim, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, porque a palavra de Deus habita em vocês e permanece. Então, eu vos escrevi porque sois fortes. E é isso que eu vejo na juventude. Se tem algo que eu gostei, que eu amei durante essa vida terrena, foi ser jovem.
Eu amei a minha juventude, amei viver a minha juventude com Jesus. Sou grata todos os dias da minha vida por ter conhecido Jesus quando criança. Jesus me livrou da prostituição, me livrou da bebida, me livrou da promiscuidade, me livrou, né, de fazer tantas coisas erradas para depois ter que consertar. Jesus me livrou porque eu fui alcançada por Jesus com 9 anos de idade. E eu vivi a minha juventude buscando a Deus, conhecendo o Senhor, estudando a palavra. E eu tenho um prazer tão grande, né, nas coisas de Deus. Então, que hoje, por exemplo, que eu e meu esposo estamos fazendo um propósito, né, de ler a Bíblia toda. Nós vamos terminar até o final do ano, e todos os dias a gente lê durante 1 hora. É o meu momento mais feliz, é radiante. Olha, vamos ler, yes! Entendeu? Então, eu amo Jesus, eu amo a Bíblia, eu amo Deus, e eu desejo que os jovens de hoje sejam assim. Né, que tenham essa garra, que tenham essa vontade, e que, independentemente do que você está pensando, você quer ser político, você quer ser também dentro dessa área, né, de governo, de política, independentemente de qualquer coisa, sabe? Tenha Jesus como seu alvo, como a sua direção, né, o seu princípio. Queira ser como Jesus. Queira ser como Jesus. Eu acho que o problema, um dos grandes problemas dos políticos, eles entram para a política e eles esquecem tudo que as pessoas sofrem aqui fora. Então, e infelizmente na igreja acontece isso também, né? Muita gente que está na liderança das igrejas são incapazes de estender a mão, de cumprimentar alguém, ou de sentar numa calçada, né, e conversar com o mendigo, porque ele é mendigo, porque ele está sujo, porque ele está fedido. Então, a gente tem que ser igual a Jesus, cara. Jesus fazia isso tudo, sendo Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele desceu e ficou com a gente, né? Imagina, quem somos nós? Né? Então, eu sou apaixonada em Jesus, eu amo Jesus, e sou muito grata a Deus, porque meus filhos são muito crentes também. Eu falei desse negócio agora, o meu filho morando em Manhattan. Aí, sabe o que ele fazia? A minha nora estava fazendo a especialização dela lá. Então, ele chegava do trabalho, às vezes ela não tinha chegado ainda, ele já passava no supermercado, comprava muitas coisas e chegava no apartamento dele, arrumava muito lanche, assim, botava nos saquinhos, né? Vários lanches, e descia lá para sentar na calçada. Que legal. Com o pessoal que estava na calçada, cara. Os noias, sabe? Então, a minha nora, meu filho sabe, eu sou fã, assim, é ele e meu filho Atilano Júnior, que mora aqui também, né? Os dois, graças a Deus, muito bem posicionados, mas eles são muito de Jesus, coração quebrantado, né? E a minha nora, minhas 2 noras, né? Tanto a de lá como a daqui também, muito de Deus. E eu sou muito grata a Deus por isso. Não tem... É isso que eu desejo para a minha vida e para a vida dos meus netos hoje. Tenho orado muito por eles. Eles estão crescendo num mundo muito diferente de tudo que a gente já viu e viveu. E eu oro mesmo para Deus guardar, proteger e mantê-los na presença de Jesus. Que legal. Que amém. Vamos encerrar, então. Muito obrigado, viu, Zildinha? Eu que agradeço. Espero que você tenha gostado. super. O pessoal recebeu muito aprendizado aí. Muita bagagem. Eu super agradeço. Nossa, fiquei feliz. Ainda mais quando falou assim no começo. É dos jovens. Jovem. É só jovem que vem aqui. Aqui é só jovem. Boa. Mas foi sensacional. Só se for jovem. Uma honra ter você sentado com a gente. Querido. Esse papo Maravilhoso. que discorreu aí sobre vários assuntos. Obrigada. Eu amei vir. E a gente pode, de repente, marcar outros, com outros assuntos, outras coisas. Show de bola. Pra gente legal. conversar. Bacana. Tá bom? Obrigadão mesmo pelo convite. Deus abençoe. Imagina, amém. Pessoal de casa, não se esqueçam, leia a Bíblia, que é o caminho, a palavra, tá tudo aqui. E espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente tenta conduzir essa conversa com a maior sabedoria, com o maior amor, com a maior intenção mesmo de fazer você entender coisas novas, acessar coisas novas através da vida das pessoas.
Então, que Deus te abençoe. Compartilha, né, nas redes sociais. Nas redes sociais. Muito Acompanhe importante. aqui no Instagram, a gente posta vários cortes. Então, assista os vídeos, compartilha, manda para as pessoas, para quem você conhece, para quem você gostaria que essa mensagem chegasse. E é isso. Aquele abraço. Deus abençoe. Deus abençoe.